é feito o equilíbrio de uma floresta. Então, toda matéria orgânica morta é um exemplo de reciclagem da floresta. A matéria orgânica morta, os seres decompositores mineralizam e toda essa matéria orgânica ela é reincorporada no ciclo da vida. Então, você tem a cadeia de detritos, fungos e bactérias, depois os vermes, chegando até nos pássaros, etc. E todo esse material ele é recirculado, então não existe poluição numa floresta equilibrada. E a floresta equilibrada, além disso, ela retém água de chuva controlando enchente e produz água doce pela infiltração. E, além disso, ela é a base da cadeia alimentar e, além disso, ela libera água pelas folhas, que o vegetal pega a água, usa no seu processo metabólico e libera água pelas folhas, um mecanismo de transpiração vegetal, ajudando no clima, faz a fotossíntese, ajudando a captar carbono, combatendo o aquecimento global. E esse é o investimento prioritário. Eu estava comentando aqui com o Alexander e com o Bicalho antes. Nós vemos uma obra do governo do estado que vai gastar aproximadamente R$1 bilhão para controlar enchente no norte e noroeste fluminense, fazendo canalização de rio, fazendo dragagem, transposição de vazões para não inundar certa cidade, jogar a vazão mais para baixo para desviar, agravando os problemas jusante, ou seja, não vai se resolver nada de enchente, só vai se empurrar com a barriga, com obras caríssimas. Se você pegasse a metade desse dinheiro para reflorestar a bacia, você ia controlar a enchente de forma muito melhor, só que, além disso, ajudar a produzir água doce, melhorar o clima. É lamentável. Então, o problema da seca, o problema da enchente não é a falta de dinheiro, é dinheiro mal investido, obras sem sustentabilidade ambiental, e cada vez mais nós temos que assistir essa tragédia das enchentes todo ano no nosso país, com as chuvas intensas, e basta um ano, como aconteceu agora em 2014, 2015, ter um ano com pouca chuva, essa tragédia da seca. Já em março, gente, já começou a faltar água em São Paulo. Em pleno período de chuva, os reservatórios do sistema Cantareira estavam já dentro do volume morto. É lamentável. Bom, e aí nós chegamos aqui, olha. Se você tem esse humus do solo, como eu falei, é uma grande esponja de água. Se você desmata e deixa o solo desnudado, a primeira coisa que acontece, como o Alexander falou, o humus é carregado. E então diminui a espessura de solo, de humus, e isso vai tudo para o rio. Mas a diminuição de espessura de humus, esse trabalho de esponja deixa de ocorrer, que não tem mais um humus, o solo começa a ficar compactado, perde a capacidade de retenção de água, perde a capacidade de retenção de nutrientes, que não tem mais aquela cadeia de detritos que eu mencionei antes, com folhas, né, com decompositores, com redução de umidade, de aeração, começa a reduzir a infiltração de água, reduzir a aeração do solo, e o solo vai ficando compactado. Se, ao invés de desmatar e degradar o solo, você recupera o solo e valoriza a espessura de humus, você está exatamente investindo na produção de água. Aumentou a capacidade de retenção de água de chuva, aumentou a capacidade de infiltração de água, aumentou a permeabilidade do solo, aumentou a fixação de nutrientes no solo. Então você tem uma série de medidas, aumentou a aeração do solo com a recuperação de humus. O que acontece hoje em dia no planeta? Cada vez mais os rios estão mais poluídos, certo? Com poluição, eutroficação, degradação, e o solo cada vez mais pobre em nutrientes, como foi dito pelo Alexander. Então você nota que quando chove, essa chuva se transforma em vazão de rio, e a vazão de rio, ela tem duas contribuições: TC é o período chuvoso, esses 4 a 5 meses, e TE é o período de estiagem, esses 7 a 8 meses. Então, nesses 4 a 5 meses de período chuvoso, a vazão de um rio tem duas contribuições: o DS, que é o escoamento superficial, e o DB1, que é o escoamento subterrâneo. Essas duas águas alimentam o rio e formam a vazão do rio. Na época de estiagem, a única alimentação do rio é o DB2, é só alimentação subterrânea, não tem alimentação de chuva. Por isso que eu digo, um rio nada mais é do que um lençol freático aflorante. Então, se eu quero aumentar o nível d'água dos meus rios, se eu quero aumentar o nível d'água dos meus reservatórios, nós temos que aumentar, repletir os lençóis freáticos. E essa é a visão que a gente tem que ter em relação ao rio. O que está acontecendo hoje? Uma outra informação que eu queria te passar, você pode até verificar lá na Embrapa, se você for pegar o Rio Paraíba do Sul ao longo das últimas décadas, você vai verificar que o nível d'água mínimo do rio está diminuindo. Por quê? Porque a degradação da bacia está aumentando, então não tem mais a recarga de chuva, porque não tem mais a floresta, que está sendo desmatada, como você mostrou nas suas transparências. Então não tem mais a recarga. Então, cada vez mais, o nível mínimo
está diminuindo, o que não quer dizer que está chovendo menos, porque todo ano tem enchente com calamidade pública. Isso é uma consequência da degradação da bacia, que chegou nesse clímax do nível mínimo do reservatório, está abaixo desse limite crítico, que não necessariamente, como eu estou dizendo, é por falta de chuva, que nos anos anteriores choveu muito. E nós estamos tendo que pagar essa conta dessa, né, ineficácia na gestão, porque todos nós estamos pagando mais 20% na nossa conta de luz, com esses reservatórios com nível todo baixo, com as bacias todas degradadas, e nós é que estamos pagando essa conta, porque o governo usou energia termoelétrica, porque não tinha mais água nos reservatórios. Bom, então, a floresta nos presta serviços ambientais, ela não nos cobra uma tarifa, ela faz isso de graça, basta você preservá-la ou recuperá-la. A floresta ajuda a atenuar as enchentes e secas, porque ela retém água na época de chuva, e essa água deixa de ir para o rio e fica retida no reservatório da natureza, que é água subterrânea. Então, na época de estiagem, o rio tem mais água. Então, é um serviço ambiental fundamental que ela faz. A floresta, portanto, regula o regime do rio. Ela transforma a vazão máxima mais perto da vazão média e a vazão mínima mais perto da vazão média. A vazão média do rio é a vazão máxima regularizável. Nesse hidrograma aqui está a vazão média. O que é a vazão média? Se eu calcular a área sob o hidrograma, eu tenho um deflúvio, que vazão é volume sobre tempo. Se eu multiplico volume sobre tempo por tempo, eu tenho um deflúvio, um volume. Se eu pego esse volume todo aqui do hidrograma natural e divido pelo tempo, eu tenho uma vazão média, é uma vazão fictícia, mas que gera o mesmo deflúvio do hidrograma natural irregular. Então, é uma comparação. O máximo de água que o rio pode fornecer para a população é a vazão média, é o máximo que ele tem de água que ele produz. Por isso que é importante você medir vazão. Então, a vazão, quando a floresta, ela reduz a vazão máxima do rio, aproximando a vazão média, e aumenta a vazão mínima do rio, aproximando a vazão média, ou seja, ela regula o regime do rio. Qual é a vantagem disso? Durante a época de chuva, vai menos água para o rio e vai menos erosão, e na época de estiagem, o rio tem mais alimentação de água subterrânea, que é uma água pura, muito mais limpa, é o que ajuda a manter a qualidade de água do rio e ajuda a manter a quantidade de água do rio para o próprio ser humano, para o seu abastecimento de água. A floresta regula o microclima pela transpiração vegetal, a floresta faz uma reciclagem natural dos resíduos orgânicos que ali existem, não existe poluição numa floresta equilibrada, tudo é reaproveitado no ciclo da vida, e é importante esses resíduos, porque os vegetais vão pegando os nutrientes do solo e eles precisam de mais nutrientes. Então, a matéria orgânica morta vai sendo usada pelos vegetais. É um processo simplesmente fantástico, lindo. Infelizmente, os nossos políticos, que quem toma uma decisão, que tem a caneta na mão para investir bem o dinheiro, nessa audiência de terça-feira, o governo do Estado vai receber 5 bilhões de reais, né, para recuperar a bacia do Paraíba do Sul. Infelizmente, eu quero ver para onde que vai esse dinheiro, ao invés de recuperar essas nossas bacias hidrográficas, recuperar o humus do solo, recuperar as florestas e valorizar o solo. Pelo que me consta, vão se investir quase tudo em saneamento, e muito pouco no que deve ser feito. Vamos ver se a gente consegue mudar esses investimentos, na medida do possível, para recuperar a bacia hidrográfica e recuperar a floresta. Retenção de água e a aeração do solo, que a floresta permite isso, ela retém água, melhora a aeração do solo, melhorando a produtividade do solo, e ela preserva a biodiversidade hídrica da bacia hidrográfica, a biodiversidade do solo e a biodiversidade hídrica da bacia hidrográfica, ou seja, a floresta, o vegetal está na base da cadeia alimentar, vários seres dependem dos vegetais, então ela é fundamental para preservar as espécies na bacia, né, em todos os seus níveis, né, consumidores, produtores, consumidores primários, secundários, a vegetação está na base. E o ecossistema hídrico depende desse trabalho de controle de água de chuva e de aumento de água no rio, na estiagem, regularizando o regime do rio, é o que mantém a vida da biota aquática, fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores. A floresta é fundamental, a preservação da floresta para a vida. É difícil, viu, Alexandre, botar isso na cabeça de um engenheiro. O engenheiro pensa em custo-benefício, quanto de água que eu posso ter para produzir energia, quanto de água que eu vou ter para irrigação, quanto de água que eu vou ter para abastecimento humano. Mas, acima de tudo, o rio é um organismo vivo. Nós temos que preservar esse equilíbrio do rio, que é o que a floresta faz. Então, como eu falei, a floresta, ela, além de fazer tudo isso,
ela vai garantir a produção da biodiversidade, chegando aos peixes que estão no topo ali da cadeia, né? A preservação dos peixes. Então, quando você vê um rio com a sua biota preservada, você sabe que aquela bacia está preservada. E é exatamente o que não está acontecendo hoje. Os rios estão virando verdadeiros valões de esgoto, seu regime desequilibrado, e eu só estou reiterando o que tem que ser corrigido para a gente salvar a água aqui na região sudeste. E ajuda também a combater o aquecimento global, como eu já citei antes, na captura de carbono. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: primeiro, a biodiversidade é um indicador da qualidade ambiental. Então, nós temos que ver um rio, se você quer implementar um empreendimento e ver se ele está impactante ou não, ver a biodiversidade do rio, se ela está preservada ou não. Esse é o ponto fundamental. Não é a quantidade de água que a gente vai produzir para o homem. A partir do momento que você investe visando recuperar a saúde ambiental da bacia hidrográfica, e você recupera a biodiversidade hídrica, porque tudo que você fizer na bacia vai chegar no rio. Você pode ficar tranquilo quando você tem uma cadeia alimentar hídrica funcionando direito, que você vai ter água na estiagem e que você vai ter menos enchente, vai ter uma água de melhor qualidade, inclusive economizando no tratamento de água. Essa visão ambiental é difícil botar na cabeça do engenheiro, né? E que a gente tem que mudar. Nós temos que ter uma visão sustentável para resolver o problema da água. O outro problema é da poluição. Essa figura aqui que não está muito boa, está meio nublada, mas mostra que eu quis ampliar ela, acabou que ela perdeu o foco. Que você tem dois tipos de poluição de um rio. A poluição de origem pontual, são os tubos de esgoto, né? E tem uma outra poluição muito pior, como mostrou o Alexander, que é a poluição de origem difusa, a erosão é um dos piores. Que todo esse material do solo desnudado vem para o rio. Mas, além da erosão, você tem resíduos da pecuária, resíduos agrícolas, pesticidas, fertilizantes, ocupações irregulares, que desce lixo disperso, valão de esgoto, né? Tem extração de minério, isso tudo acaba chegando onde? No rio, que está na parte final. É a poluição de origem difusa. E aqui está um lançamento de esgoto entrando no rio. Só para vocês terem ideia, a quantidade de parâmetros, o carnaval ambiental que aquilo não gera no rio. Ocorre o que a gente chama em engenharia ambiental uma sucessão ecológica. O rio vai passar por um processo de sucessão ecológica, visando se adequar àquele elemento estranho que está entrando, procurando atingir um novo clímax ambiental e se recuperar. Eu queria focar esse parâmetro aqui, que é o oxigênio dissolvido. Então, o primeiro ponto que ocorre é a depressão de oxigênio. Por isso que o impacto de um esgoto no rio mata a vida do rio. Mas, se você parar o aporte de esgoto, cortar a fonte de poluição, o rio tem capacidade de autodepuração. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: mesmo que a bacia esteja degradada, mesmo que o rio esteja poluído, é possível restaurar esse ecossistema. Basta você combater a fonte de poluição, que o rio tem capacidade de autodepuração muito maior do que o solo. Se você sabe disso, se você gerar uma poluição do solo com chorume, um resíduo tóxico, aí você arrebenta, porque o solo, aquela água, a transmissibilidade, o escoamento da água do solo é muito mais lento. Agora, de poluir um rio, o próprio ciclo hidrológico vai permitindo a recuperação ambiental bem mais rápida. Um dos impactos fundamentais na água disso tudo que o Alexander falou é o problema do assoreamento. Mas o assoreamento, como a gente viu nas fotos que ele mostrou daquele banco de sedimentos, é só a consequência do problema. O problema ambiental pior é isso aqui, ó, um corpo d'água equilibrado. A luz solar penetra e permite a fotossíntese, que você precisa da luz solar. Então você tem a cadeia alimentar equilibrada, fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores, a cadeia tem equilíbrio aqui. Quando você permite a entrada de poluente, aumenta a turbidez da água. E a turbidez é um parâmetro que se caracteriza por impedir a penetração de raios luminosos. Então não entra mais sol num corpo d'água poluído. Você interrompeu a fotossíntese, interrompeu a cadeia alimentar, então você vira ali um cemitério. O rio, o aumento da turbidez da água do rio decorrente da poluição, de qualquer fonte, vai gerar como impacto efeitos na cadeia alimentar direto do rio, que é um dos impactos principais. E um outro, gente, decorrente da construção de barragens. O homem constrói barragem para atender o abastecimento de água. Esse é um ponto que eu acho, viu, Bicalho, a gente tem que discutir aqui no Clube de Engenharia. O Estado vai querer construir uma barragem lá no Rio Guapiaçu, né? E é um ponto de discussão, porque a barragem você vai gerar o reservatório, um corpo d'água que está equilibrado, a cadeia alimentar está toda equilibrada, um corpo oligotrófico, né?
À medida que vai entrando mais nutrientes, ele vai se eutrofizando e o nutriente é o alimento da alga. Então começa a formar esse tapetezinho verde aqui, há uma floração de algas, o que não é uma coisa positiva como parece. A alga, você há um desequilíbrio na cadeia alimentar, uma grande produção de algas, só que os seres de níveis tróficos superiores, né, os consumidores primários, é o fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores, eles não conseguem absorver toda aquela biomassa na base da cadeia alimentar, que são os seres produtores, são as algas. E as algas, então, o que acontece? Começa a haver uma floração de algas, elas morrem no final e gera aquela matéria orgânica toda que consome o oxigênio dissolvido da água. E pior, nesse processo de mortandade das algas, elas liberam toxinas, as cenotoxinas. Então, quando você faz uma barragem, quanto maior o porte da barragem, maior o impacto para o abastecimento da água, você está prejudicando o abastecimento, que você está entregando para a população uma água bruta, mais tóxica, por causa da eutroficação. O problema ambiental ele é fundamental. Por isso que nós temos que investir, para dar sustentabilidade à água, na preservação da bacia hidrográfica. E se você, ao invés de usar a grande barragem, usar o reservatório da natureza e aumentar a infiltração dessa água, você certamente vai elevar o nível mínimo do rio e vai precisar construir barragens muito menores, reduzindo esse efeito do impacto da eutrofização. A consequência desse desmatamento é a desertificação. E nessas coisas, o Brasil é sempre campeão nessas coisas. Infelizmente, o Brasil é um dos países campeões em desertificação no mundo, né? Desertificação não significa produção de deserto, é áreas estéreis, áreas que antes foram férteis, houve desnudamento de solo, pela erosão o material foi carregado, foi todo para o rio, o solo começou a se compactar, praticamente impermeável, e o estágio final chega em arenização. Você já tem estágio de arenização até no sul do Brasil, decorrente do descaso com a gestão da bacia hidrográfica. E é isso que a gente tem que corrigir se a gente quer ter uma água saudável. Bom, essa transparência é a transparência mais importante da minha palestra. Ela diz tudo. Gente, se nós vamos discutir o problema da água, eu estou me referindo à água dos reservatórios, à água dos rios, isso aqui diz tudo, gente. Qual é a origem de água da natureza? Vem das chuvas. Se a bacia está preservada, como a gente viu nessa pesquisa do Alexander aqui na primeira palestra, o que o solo preservado faz com a vegetação de preferência nativa? Ele protege o humus, retém água de chuva e infiltra essa água. Vocês sabem qual é o coeficiente Ranoff de uma área com floresta? É 0,20. O que é coeficiente Ranoff? Coeficiente de escoamento superficial. Olha aqui o Ranoff. Uma área urbanizada, uma área degradada, compactada, o Ranoff chega a 0,8, 0,7. Aquela mesma chuva escoa superficialmente 70% a 80% e vai para o rio. Agora, numa área florestada, a floresta segura 70% a 80% de água de chuva e infiltra. Então, essa água deixa de ir para o rio, na época de chuva, e fica retida na bacia, produzindo água doce, para lentamente liberar para o rio na época de